Olá pessoal, animados para mais um episódio aqui do estudo do livro do Napoleão Hill. Seja bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez nesse canal, seja bem-vindo. Eu quero que você se inscreva para que você possa receber todas as novidades desse canal. Eu acredito que tem muita coisa que pode contribuir com a sua vida e com algumas pessoas que estão ao seu lado. Então peço que você se inscreva, indique se você gostou, dê o seu like se você gostou. Não esqueça, isso ajuda muito, ajuda outras pessoas a terem esse conhecimento, né? Isso é amor, isso é transbordar amor, é ajudando aquilo que nos ajuda, a gente ter o prazer, a alegria de também passar para o outro, para que o outro também possa ser ajudado. Mas vamos começar. Nós estamos estudando, quem chegou aqui pela primeira vez, o livro do Napoleão Hill, Quem Pensa, Enriquece. Nós estamos no capítulo 2, ontem fizemos a primeira parte e hoje vamos para a segunda parte dele. Hoje nós vamos falar especificamente de um tema que é até muito parecido, né? Eu até tenho um vídeo que você jura que é a mesma história. E é a mesma história com personagens diferentes. Mesma história real com personagens diferentes. Que é o tema que ele chama a 1 metro do ouro, né? Então, na verdade, o que acontece? As histórias de fracasso, as histórias de falência, se você pegar do Brasil, ela só muda o nome do personagem, às vezes não muda nem a localidade. Quantas pessoas não têm a mesma história no estado de São Paulo, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, de falência, de situações de se sentem fracassados, e se você olhar é a mesma história. Só muda o personagem. Isso não é diferente também lá fora. Nos Estados Unidos, se você pegar, eu até fui verificar o livro que eu tinha lido anterior, que mostrava exatamente as histórias dos grandes produtores de petróleo, onde eu tinha encontrado essa outra história, porque era muito parecida. Eu fui olhar, são estados diferentes e pessoas diferentes, mas a história é semelhantíssima, parece idêntica. De alguém que estava feliz da vida porque descobriu na sua terra o ouro, né? E começou a procurar o ouro. E encontrou muito ouro. E era alguém que não tinha muito recurso, foi lá, comprou um maquinário, né? Como essas histórias se repetem, comprou um maquinário e foi lá começar a cavar mais e mais e mais. Ele foi encontrando, só que chegou uma hora que ele não encontrou mais o ouro. E ele se desesperou, porque estava devendo, né? Como todo aquele que cresce rapidamente, que precisa fazer algum investimento, às vezes faz empréstimo. Então ele ficou desesperado, porque ele estava devendo, quando ele não encontrou mais o ouro. E aí ele foi vender um maquinário para uma pessoa que comprava máquinas usadas desse tipo de trabalho. E a pessoa que comprou esse maquinário, a primeira coisa que fez foi chamar um especialista, exatamente da mesma história lá do cara do petróleo. Ou seja, quem compra, gente, já compra porque tem uma visão, porque já sabe como fazer. E aí ele foi e encontrou a 1 metro dali o ouro, exatamente como a outra história lá do cara que tinha encontrado o petróleo. Então você vê que as histórias se repetem? Isso no Brasil também se repete. Empresas que quebram, vendem para uma pessoa que já sabe lidar com problemas e vai e resolve o problema que estava ali do lado, a 1 metro, a meio metro, na sua frente. E aí ele cavou a 1 metro depois e encontrou a veia do ouro. E aí ficou milionário. Só que o que eu quero dizer dessa primeira lição é o quê? A perseverança, é ter a humildade de procurar pessoas que verdadeiramente sabem e conhecem sobre aquilo que você está lidando, que às vezes falta humildade, às vezes a gente tem vergonha, acha que é se sentir diminuído, se sentir, como que eu vou pedir informação para outra pessoa, então parece que eu não sei. Qual o problema de dizer que não sabe? Qual o problema de dizer que não sabe e que precisa aprender? E eu vejo que hoje no Brasil nós temos muitas situações onde microempresários, médios empresários, porque já estão no comércio há muito mais tempo, às vezes tem um filho, às vezes tem um funcionário que é bem mais jovem, tem ideias e a gente não quer dar o braço a torcer.
porque acha, é novo demais, está querendo chegar e saber o que sabe. E dizer que sabe, não sei o que, eu estou aqui há mais tempo, tenho mais experiência. Ei, nós precisamos fazer esse network, nós precisamos ouvir os outros, nós precisamos ter novas ideias. O mundo muda todos os dias, essa humildade se faz necessária. Então a primeira lição aqui é a humildade de procurar alguém que entenda do assunto. A humildade de reconhecer que precisa de ajuda. E primeiro, a persistência, não desistir no primeiro momento. Quantas pessoas não desistiram das suas empresas e depois perceberam lá na frente que desistiu cedo demais? Cláudia, mas o que acontece é o olho que está no problema e não na solução. O desespero porque está com dívida, o desespero porque está devendo, o desespero toma de conta e a pessoa muitas vezes não tem estrutura emocional para procurar a solução. Então, a primeira coisa é, nesse desespero, nessa angústia, nesse medo, a primeira coisa é a humildade. Procurar alguém com a visão mais ampla para pedir um conselho, para pedir uma orientação. Às vezes procurar um parceiro, alguém que já sabe lidar com alguma coisa e formar parcerias. Às vezes nós poderíamos salvar uma empresa fazendo a parceria e às vezes a gente se limita por não querer fazer isso. Não é aquela coisa do eu, meu, de não abrir mão de alguma coisa. Então essa é uma lição muito grande que eu quero dizer. A persistência, perseverança, humildade é o que fica para esse episódio aqui, ok? Agora nós vamos, para adiantar, nós vamos para o segundo episódio desse capítulo 2. E é dado por uma criança. Tem um fazendeiro, né? E ele é um fazendeiro muito durão, conhecido como uma pessoa muito dura, muito ríspida, assim. E chega uma criança e tinha muitas pessoas que trabalhavam na fazenda dele, né? E o sobrinho dele estava com ele lá na fazenda, no galpão. E chega uma criança e diz, minha mãe mandou buscar, eu acho que é 50, deixa eu só ver aqui, gente, exatamente o valor que essa criança, 50 centavos de dólar, né? Minha mãe mandou buscar 50 centavos de dólar. E o Senhor fala, não vou dar. E a criança diz assim, eu vim buscar 50 centavos de dólar que minha mãe mandou buscar. E o fazendeiro pode voltar porque eu não vou dar. E a criança não sai dali. Isso o sobrinho do Senhor, que conhecia ele, que já era muito durão, muito ríspido, chega e ficou apreensivo. E o homem se levantou e saiu em direção à criança. E ele ficou lá tenso já. O que vai acontecer agora com o meu tio assim? E a criança, no lugar de recuar, ela deu um passo à frente. No que ela deu um passo à frente na direção dele e falou assim, eu não saio daqui sem os 50 centavos. A criança deu um passo à frente e falou. E o Senhor foi e entregou os 50 centavos. E a criança foi embora. E disse que o Senhor depois saiu, ficou mais de 10 minutos olhando assim no horizonte, pensando, acho que naquilo. E essa mesma pessoa que ouviu isso tirou uma grande lição, esse sobrinho. Depois se tornou uma pessoa muito rica, vendendo seguros. Por quê? Porque ele aprendeu aquela lição. E qual era a lição? Que um não nem sempre é não. Que um não pode ser transformado num sim. Aquela criança recebeu vários nãos naquela hora. Mas ela não recuou. Ela não teve medo. Ela foi à conquista do sim. Ela foi decidida até o sim. E ela arrancou de alguém que jamais se imaginava que fosse recuar o sim. E conseguiu o que queria e foi embora. E essa pessoa, esse sobrinho, ficou assim, conhecidíssimo como um grande, né, vendedor de seguros. Porque ele percebeu que a maioria das vendas que ele fazia era de pessoas que primeiramente diziam não e depois ele convertia no sim. Quantas vezes eu e você não recuamos no primeiro não, ou no máximo no segundo não? Quantas vezes eu e você deixamos de avançar por medo até do não, nem tínhamos recebido ainda, mas já imaginávamos e isso já nos fez parar. Quantas
quantas vezes eu e você tivemos a coragem de dizer assim, esse não eu vou transformar em sim, porque esse é meu objetivo. E não há nada de errado nisso. Então, essa lição da criança é um outro segredo. Um grande beijo e até daqui a pouco, na última parte do capítulo 2. Um grande beijo. Eu gostaria que vocês colocassem tudo isso em prática. Não adianta conhecimento sem prática.